norte do município de Porto Seguro estende-se até o território de Santa Cruz Cabrália, ou seja, abrange toda a Costa do Descobrimento. Ela abriga em seu território duas das mais famosas e maiores barracas de praia da cidade. São elas a Chemoá. Chama o bombeiro! Chama o bombeiro! O Corpo de Bombeiros já tem melhores condições para atuar em caso. Essas duas maiores estruturas pertencem à praia de Tapirapuã, local tombado pelo IPHAN como Patrimônio Nacional Paisagístico e como Patrimônio Natural Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura em 1999. Na verdade, toda a Orla Norte depende dos cuidados da Secretaria do Patrimônio da União, o SPU. A ausência das políticas públicas e fiscalizações extensivas motivaram a Justiça Federal de Eunápolis e o MPF Conjunto emitirem uma liminar que exigia a demolição de todas as barracas de praia da Orla Norte, especialmente a Chemoá e Toa-Toa, isso no ano de 2016. Porém, existem intervenções judiciais há muitos anos, com ações movidas pela MPF nos anos de 2006 e 2009. Devido às negociações, passou a comentar-se sobre uma readequação das barracas, apresentando projetos que atenderiam os critérios ambientais dos órgãos públicos. Segundo o MPF, o próprio município fomentou a construção das barracas com almoxarifado, despensa, vestiário, refeitório para funcionário, quiosque de apoio e deck. Para obtermos uma opinião técnica sobre o problema, entrevistamos Fernando Damasceno, que é consultor ambiental, formado em biologia e com mestrado em ciências ambientais. Quais são as irregularidades que mais se repetem nessas áreas ocupadas pelas barracas? Para mim, no meu ponto de vista, o principal problema é a ausência do Estado. O município não consegue gerir a praia. Você tem um exemplo disso? Porto Seguro é uma das praias mais visitadas do Brasil e não tem um guarda-vida. Não tem salva-vida na praia. É uma das praias mais visitadas do mundo e você não sabe o peixe que você está comendo, porque a vigilância sanitária não faz licenciamento nas barracas de praia. Então o Estado largou elas de lado. Quem tomou a frente foi o IPHAN. O IPHAN falou, não, as barracas estão caindo aos pedaços, nós temos que reformar. Então, a pergunta que você fez por favor, repete para mim. Quais são as irregularidades que mais se repetem? Então, essa irregularidade que parte do Estado é maior. Agora, por parte dos empresários, donos das cabanas, eles não têm muito o que fazer. Eles não, por exemplo, ele tem uma fossa séptica. Ele vai chamar um caminhão-pipa, vai descarregar aquela fossa séptica. Mas ele não pode construir uma nova, porque ele não tem autorização. Enquanto ele não tiver regularizado pela SPU, ele não pode mexer em nada na barraca dele. A maior irregularidade é a própria existência dela sem autorização. Mas é uma coisa que aconteceu no Brasil inteiro, porque a SPU não estava lá fazendo a licença de todo mundo. Quais órgãos devem estar empenhados em solucionar esse problema? Quais são os... O Brasil passou por um problemaço com essa coisa da lei de domínio de terra. Porque, por exemplo, se é terreno de marinha é SPU, se é rural é INCRA, se é urbano, tudo isso... O SPU... A SPU? A SPU é a Secretaria do Patrimônio da União. Vou explicar agora. O terreno de marinha, ele desde a época da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, foi estabelecido em 1831 uma linha que é chamada de linha de pré-mar. Essa linha de pré-mar, ela foi medida em 1831 como a maior cheia do oceano naquela época. Então essa linha, e 30 metros a partir dela, não pode ter nenhum tipo de ocupação. Em 1831, isso existiu para aumentar o trânsito de tanque de guerra na praia. Na Segunda Guerra teve o dia D lá na Normandia, que eles invadiram pela praia. Então a ideia é que o Brasil não tivesse nenhuma barreira para que em um momento de guerra os tanques de guerra circulassem. Então é uma lei muito antiga.
E a partir desses 30 metros, ela é chamada de praia de uso comum do povo. É o nome técnico dela. Então ali não pode ter nenhum tipo de obra e ele é todo, apesar do nome ser terreno de marinha, não é a Marinha Força Armada que gere, é a SPU. Há uma confusão às vezes, muita gente pensa que é a Marinha das Forças Armadas. É a SPU, que é a Secretaria do Patrimônio da União. Tudo que é da União, como praças, mangue, a praia, é tudo gerido pela SPU. Então, para uma barraca de praia existir, ela tem que ter a licença da SPU. Mas como é que funciona? A SPU, ela resolve a questão fundiária. A barraca pode estar lá, vai pagar o imposto para a SPU, mas tem uma delegacia da SPU na Bahia, com um técnico para avaliar o projeto da Bahia inteira. Então, tem o caso da Cabana Netuno, que fez uma barreira lá, há 15 anos atrás ela mandou o projeto. Hoje o superintendente da SPU, Abelardo, eu estava presente no dia da vistoria, ele apresentou o cara para nós. Você construiu sua autorização? Não, tem 15 anos que eu mandei que eu protocolei o processo, entregou para ele. Há 15 anos não foi avaliado, porque não tem condição de gerir. Porque é um órgão que está lá em Salvador, ou então em Brasília, não tem como. Aí criaram a lei de gerenciamento costeiro para descentralizar, para que o próprio município começasse a intervir e gerir a praia. Hoje, o próprio município pode gerir, inclusive, áreas da SPU, completamente. A SPU passa para o município tudo isso, para descentralizar, para não acontecer o que aconteceu em Porto Seguro. As barracas ficaram detonadas porque ninguém podia mexer. Então, Porto Seguro, ela passa por diversas gestões. Ela passa, a praia ali está sob domínio da SPU, sobreposto ao domínio da SPU, mas com o mesmo patamar só que com viés diferente, está o IFAM. A SPU cuida da parte fundiária, o IFAM do paisagismo, em cima, sobreposta, que aqui é uma área tombada, sobreposta à área da SPU. Depois do IFAM e da SPU, entra os terrenos do município, que faz a gestão, e o IBAMA, a parte ambiental, que é também terreno federal, então fica de jurisdição do IBAMA. Além dessas áreas, ainda tem aqui as áreas que são APAs, que sobrepõem ainda por cima a área do IBAMA, e áreas que são terras indígenas, que sobrepõem todas essas. Então, há terrenos aqui em Porto Seguro que são geridos por 4, 5 órgãos diferentes, cada um resolvendo uma coisa. O paisagismo IFAM, o território SPU. Mas o cara não pode consertar a barraca se não tiver autorização do IFAM, da SPU, do município e do IBAMA, todo mundo junto. Então, essa confusão toda foi gerida porque dificultou. Ninguém sabe quem vai cuidar daquilo. As leis, hoje, a Lei Complementar 140, por exemplo, ela descentralizou todos os poderes para deixar que o município resolva isso. Que é o município que conhece seus problemas, é o município que sabe a necessidade de manter ou não a barraca. Então, hoje, a gestão da praia, aqui de Porto Seguro, ficou sob domínio do município de aprovar os projetos de readequação. Depois disso, ele vai passar pelo IFAM, como é uma área tombada, o IFAM vai aprovar se a cabana nova pode ou não ser construída nos parâmetros que ela determinou. É uma instrução normativa 33 de 2015, que fala que a barraca só pode ter no máximo 4,5 metros de altura, 200 metros quadrados de comprimento, tem que ter uma inclinação de 45 graus do telhado. Então o IFAM estipulou como ela deve ser. As pessoas fizeram o projeto. Depois de aprovado pelo IFAM, já passou pelo município, é aprovado pelo IFAM, ela vai agora para a SPU, fazer o registro da terra. Então quem tiver a barraca lá não vai ser proprietário, porque é um terreno federal, mas ele tem ali, ele pode usufruir daquele solo por um tempo indeterminado, pagando imposto para a SPU. Sabe-se sobre a movimentação econômica que as barracas da Orla Norte produzem. Porém, quais são as proporções do risco ambiental que as mesmas produzem? Então, no projeto de adequação das barracas, não houve diversos apelos. Por exemplo, o órgão IFAM, que seria o órgão que cuidaria do paisagismo, o apelo dele de pedir a retirada das barracas, das cabanas, é o impacto paisagístico que elas provocavam. O Ministério Público acatou um pedido do IFAM. O IBAMA acredita que seria um impacto ambiental com aspectos de ecologia, corredores e tudo. Então, cada órgão, a prefeitura foi réu no processo, então cada órgão tinha o ponto de vista abordado por ele. Mas um aspecto não foi abordado por nenhum dos órgãos, que seria o aspecto socioambiental, socioeconômico, que é o lucro que essas cabanas dão e o dinheiro que ela movimenta no município. Mas se for levar também só esse foco em consideração, a gente está descartando todo o impacto e dinheiro por dinheiro, o tráfico de droga também dá. Então não teria diferença nenhuma. Então, a pedido do Ministério, então todos esses órgãos entraram com o pedido do Ministério Público. O Ministério Público, antes de acatar qualquer outra ideia de adequação ou um projeto que ficasse bom para todo mundo,
foi pedido só a demolição das cabanas. A justiça não entendeu assim. A justiça entendeu que essas cabanas deveriam passar por readequações. Por quê? Elas causam um impacto ambiental e, ao mesmo tempo, elas mitigam o impacto ambiental que poderia ser causado maior. Porque, por exemplo, a praia, a gente não pode tratar o assunto impacto ambiental, ecológico, retirada de restinga e tal, numa praia que a gente denomina, e o Projeto Orla considera essa praia como uma praia de uso recreativo. É uma praia de uso recreativo. É para o cara chegar, para a família dele parar, tomar cerveja e tomar banho. As praias de Porto Seguro da Costa do Descobrimento, que ficam para o sul ou extremo norte da Costa do Descobrimento, estão dentro de parque. Então, por exemplo, aqui no sul da sul tem um parque, uma unidade de conservação de uso integral, que é o Refúgio de Vida Silvestre Rio dos Frades. Depois começa a APA Trancoso Caraíba, a Resex Marina Conumbal, o Parque do Descobrimento, a Terra Indígena. Aí sobe aqui, vem a APA Trancoso Caraíva, a APA Coroa Vermelha, mais uma infinidade de unidades de conservação, que são praias que elas possuem a vegetação primária. Em alguns pontos aí ainda é a vegetação clímax. Mas aqui no centro da cidade isso não deve acontecer. Não é nem que não pode, não deve acontecer. Porque se eu tenho uma praia, uma orla, que ela é... Você tem um tempo assim? Não. Que eu acabo conversando. Se você tem uma orla que é para uso recreativo, não vou analisar ali se a restinga herbácea da orla recreativa foi retirada para a instalação da barraca. A barraca não causa um impacto direto. Não, são os usuários da praia que causam impacto direto. Porque se eu tiver ali uma praia, aqui no centro de Trancoso, na Orla Norte aqui de Porto Seguro, uma vegetação edáfica de grande porte, em estágio clímax, super conservada ali na ponta, ela não vai ter uma consociação genética com os animais desse lado, formando um corredor, porque tem a pista, os animais morreriam. Ali, o pisoteio de pessoas, o fluxo é tão grande que o pisoteio de pessoas não deixaria nenhuma mata crescer. Então, o que a gente analisou nos processos de adequação é o paisagismo, vegetação para paisagismo. A vegetação, cada barraca que vai ser readequada, ela vai ter que ter o dobro de área construída de reflorestamento. Então, por exemplo, se a barraca que vai ser reflorestada, as novas cabanas só podem ter no máximo 200 metros quadrados. Então a Justiça Federal determinou, se ela vai ter 200 metros quadrados, ela também vai ter que ter 400 metros quadrados de restinga herbácea reflorestada. A vegetação alta que a gente vê na praia aí são só espécies exóticas, que são as amendoeiras. Elas são exóticas, elas fazem sombra e não deixam a vegetação que é nativa, que seria a herbácea, aquele capinzinho da praia, da restinga, crescer. Então teria que tirar essa vegetação por um ponto de vista ecológico, mas ali a gente não está olhando do ponto de vista ecológico, estamos olhando paisagístico. Essa vegetação, essas amendoeiras dão sombra, elas permitem que alguns animais também se alimentam dela, apesar de ser exótica. Então o impacto respondendo agora diretamente a sua pergunta, levei tudo isso para chegar a esse ponto. Ela é uma praia de uso recreativo, para o pessoal tomar banho e tal. O impacto ambiental causado com ela é infinitamente pequeno se comparado ao impacto ambiental causado pelos hotéis. Então a barraca tem que ter uma licença ambiental, mas o hotel não. A prefeitura o município não cobra licença ambiental de hotel, cobra de uma serraria. Uma pequena serraria de 2 metros quadrados tem que ter licença ambiental em Porto Seguro, mas o hotel não. Então o hotel tem um impacto de vizinhança, o impacto na rede de esgoto, o impacto no escoamento gigantesco. Ele causa um impacto grande. No meu ponto de vista, o impacto que a barraca causa é um impacto inerente a qualquer outro empreendimento turístico. Ela não diferencia do hotel, não diferencia dos resorts, mas ela foi o foco. Por quê? As barracas estão destruídas arquitetonicamente, horríveis. Você vê uma barraca daquela caindo nos pedaços, mas ninguém pode mexer um pau, porque se mexer um pauzinho, ela é embargada. Agora elas vão reduzir drasticamente o impacto dela, porque elas terão que coletar os resíduos sólidos. Todos os projetos de barraca que foram apresentados para os órgãos federais que estão passando por avaliação, eles têm que ter coleta seletiva, tem que descartar o óleo corretamente, não pode usar saco plástico mais, por causa das tartarugas marinhas, tem que ter acessibilidade para cadeirantes, desde a hora que ele chega à barraca até o banho de mar, tem que ter uma cadeira de roda anfíbio, cada projeto teve uma dessa, e a vegetação, o paisagismo, refazer tudo de novo, o tamanho e volume das barracas, as barracas só pode ter no máximo 200 metros quadrados, e isso se o terreno permitir, porque tem barracas que são bem menores. Então, eu acredito que o impacto da barraca é inerente como qualquer outro empreendimento, como até a existência do ser humano causa impacto.